Boa tarde, vamos falar sobre retificações para a cidadania italiana. Ontem nós conversamos sobre as análises, certo? Então quem esteve presente ontem ou quem quiser verificar o vídeo que ficou gravado para saber como que faz mais ou menos, né, ter uma boa noção das análises para a cidadania, sabe que após analisar vem a fase da retificação. Muitas pessoas têm medo desse momento. Ele não é um momento tão difícil ou tão ruim. Ele simplesmente vai deixar o seu processo um pouquinho mais demorado, porque tem que resolver. Um cliente ontem me procurou com uma situação assim, que retificaram errado o documento, e aí ele falou assim, nossa, estou inconformado e tal. Falei, gente, eu também passo por situações assim nos meus documentos, nas minhas coisas pessoais, mas a gente tem um objetivo. O objetivo é a cidadania italiana. Tem uma pedra no caminho que é um erro. A gente pode chorar, pode espernear ou pode levantar a cabeça e passar por cima. A gente tem que superar essa fase, certo? Então vamos lá, vamos juntos. Eu vou ajudar vocês a entender melhor como funciona. Bom, o que é retificação? A gente usa essa palavra com muita facilidade, com muita... Deixa eu acenar aqui. A gente fala retificação e muitas vezes quem está começando, quem está aí iniciando essa jornada, não sabe ainda o que é retificação. Então eu vou explicar de uma maneira muito simples. Retificação significa correção. Correção do quê? Correção das informações e certidões que podem estar erradas. Por quê? Gente, antigamente não tinha essa questão de apresentar um documento para fazer o outro. Hoje em dia os cartórios são bem mais rigorosos. Antigamente a pessoa chegava lá e falava o que sabia e era escrito lá nas certidões, né? Eram lavradas lá as certidões, os óbitos, nascimentos, casamentos, do jeito que eles entendiam. Os cartórios não eram profissionais preparados. As pessoas que iam falar eram pessoas simples, pessoas da roça, às vezes imigrantes. Então a mistura de tudo isso não tinha como sair um documento correto. Então hoje mesmo eu fiz uma análise que tinha uma diferença de 10 anos na idade da pessoa que está constando na certidão e a idade de fato que ela tem. Eu sempre falo, gente, como que a pessoa esquece por 10 anos a idade? Pode ser um erro de digitação, um erro de compreensão, ou a pessoa esqueceu mesmo, né? 10 anos de diferença é bastante coisa. Mas acontece. Então você vai verificar, vai ter erros nos nomes, vai ter erros nas idades, vai ter erros nas datas, e você vai precisar corrigir isso. Por que nós precisamos retificar? É o seguinte, como eu falei lá na primeira live, a cidadania italiana é um direito de sangue, mas ela se prova através da filiação. Você não faz um exame, fala que o meu sangue é italiano, tá aqui, sei lá como que ele vai ver lá que é italiano no sangue, né? E leva lá e tira a cidadania. Não é assim. A cidadania é um direito de sangue, mas ele se faz, a prova se dá através da filiação. Então essa prova de filiação se faz através de certidões, ok? E aí, para as certidões configurar que realmente a linhagem está certa, o João é filho do Pedro, que é filho do Antônio, para tudo isso se configurar, as informações têm que bater. Então, você está falando que na minha certidão minha mãe tem 20 anos, quando eu nasci, quando faz as contas com a certidão de nascimento da minha mãe, ela tem que ter 20 anos. Se ela tiver 25, que coisa é essa? Né? Agora é o seguinte, a gente sempre fala assim, mas tem erros que dá para perceber que é a mesma pessoa. Eu concordo, de verdade. Eu olho a coisa e falo assim, não, dá para perceber que foi um erro. Mas você tem que entender que não é você, que você conhece você mesmo, você sabe que você está falando a verdade, você sabe que é sua avó, você sabe que é sua tia não, a tia já sai da linhagem, né? Você sabe que é sua avó, que é seu bisavô, você sabe quem é que está ali. Mas lá na Itália, eles estão com uma fila enorme de processos, um atrás do outro, eles não fazem ideia de quem você é, eles não sabem que você é uma pessoa de bem, uma pessoa maravilhosa, que está ali só atrás de alguma coisa que é seu direito. Então, eles vão ser o mais metódico possível, certo? É lógico que existem circunstâncias que são mais maleáveis, existem pessoas que são mais maleáveis, existem. Só que a gente não sabe quem são essas pessoas, você não sabe quem você vai encontrar lá na frente, né? Então, por isso que nós fazemos as retificações. Tem coisas que eu acho absurdo precisar retificar? Tem coisas que eu acho absurdo. Mas eu não tenho condições de comprar uma briga com a pessoa e falar assim, não, você tá errado, pode me dar minha cidadania. Então, por isso que é melhor a gente fazer esse passo a passo e deixar a documentação bonitinha, para não ter surpresa, para não ter que fazer 2 vezes.
Então é melhor a gente dar muita atenção nessa fase. Gente, por favor, muito cuidado para não retificar documento errado. Eu vejo muito isso e é muito triste ter que fazer uma coisa 2 vezes, sabe? Às vezes passa um erro que passa até batido, mas eu já peguei certidão retificada com uma pessoa diferente, sabe? Então isso é bem chato mesmo. Bom, vamos lá. Como retificar? Agora vamos para a prática de tudo isso, né? Deixa eu cumprimentar aqui, todo mundo aqui tá entrando, porque eu tô de olho que tá entrando, viu? Depois quando aparece aqui no WhatsApp eu dou desconto. Brincadeira, eu dou não. Não, dou sim, não sei. Vamos conversar. Gente, eu brinco assim, mas tranquilamente, tá? Porque senão a gente fica muito sério e fica chato. Tem que ter um clima mais assim, espontâneo, né? Vamos lá. Vias de retificação. Existem 2 formas de você retificar uma certidão. Oi, tudo bem? Via administrativa e via judicial. Por favor, não confunda as formas de retificação com as formas de reconhecimento da cidadania italiana. Nós estamos falando de coisas diferentes. Às vezes eu começo a falar com o cliente de vamos retificar judicial, a pessoa já começa a misturar com o processo na Itália. Nós estamos falando da formação da pasta. Nesse momento não tem nada a ver com a forma de reconhecimento lá na frente, tá? Então tá. A forma... Quero meu desconto, vixe. Tô lascada, hein? Se gravar isso aqui, tô lascada. Mas enfim, a gente cobra o dobro pra dar desconto de 50%, então. Tô brincando. Então, gente, existem as formas de retificar, né? Via administrativa ou via judicial. A via administrativa, o que é isso? É diretamente no cartório aonde aquela certidão foi lavrada, ok? A via judicial é uma ação judicial em que um juiz vai determinar a retificação. Então, quando você enviar o seu pedido de retificação para o cartório, você vai enviar para o cartório onde foi lavrada aquela certidão. Se você observar na sua linhagem e tiver 10 certidões e 10 cartórios diferentes, você tem que enviar para os 10 cartórios. Vai ter que enviar do mais antigo para o mais recente. Entendeu? É assim que funciona. A via judicial, o juiz, ele vai determinar que os cartórios, todos os cartórios que estiverem envolvidos ali naquela petição que o advogado faz, que todos retifiquem. Então, é uma decisão que funciona para todos ao mesmo tempo. Isso influencia muito para você escolher em qual via você vai seguir. Então, eu vou falar para vocês aqui vantagens e desvantagens de cada uma e como funciona na prática, tá bom? Vamos lá. Eu quero fazer a retificação via administrativa, diretamente no cartório. Por que ou quando é vantajoso? Erros muito simples, muito pequenos, certo? Poucas certidões ou poucos cartórios. É a via mais rápida e acaba compensando também porque você pode fazer por conta, você não precisa de advogado. E o que acontece? Por exemplo, eu sempre dou um exemplo prático para vocês entenderem e gosto de pegar o meu caso porque eu não preciso expor outras pessoas, né? Quando eu entrei em retificação da minha família, de Candelório para Candeloro, né? Nosso sobrenome teve essa alteração. Eu chamei a galera, chamei meu irmão, coloquei meu pai e minha mãe, coloquei, né? Falei, gente, vou alterar o sobrenome meu, vou alterar o do pai e da mãe, que eu vou fazer eles assinar a procuração na marra, para alterar nome. E meu irmão, né? Falei, você quer mudar o seu sobrenome? Quer entrar? Quer mexer com isso? Ele sempre teve vontade, embora ele sempre tinha muita preguiça de encarar a burocracia que era isso, mas ele tinha vontade, falei assim, não, pode, vamos entrar. Então eu peguei, coloquei a certidão dele, fiz o processo de retificação, retifiquei o nome de nós todos. Na época que fui entrar com a ação, conversei com a minha irmã. Falei, minha irmã, o nome dela é Poliana. Falei, você quer entrar na ação para retificar o seu nome? Já retifica dos meninos também, que ela tem 2 filhos pequenos. Aí ela ficou, eu não sei, eu não tenho interesse em cidadania. Mas eu tenho passaporte, sei das quantas. Eu tenho visto. Não quero não. Ela não entrou. O que aconteceu? Saiu a sentença, começou aquela onda, a gente mostrando nossos nomes, né? Eu postando certidão retificada do pai, da mãe, dos irmãos, do sobrinho, as minhas, e passaporte atualizado, aquela festa toda. E ela olhando, ela falou assim, nossa, eu fiquei a única Candelório, todo mundo Candeloro. E ela começou, nossa, eles vão tudo reconhecer a cidadania e eu não. Aí deu remorso nela. E ela falou assim, agora eu quero. Só que o que acontece? Nessa situação, eu já tinha retificado judicialmente todos os anteriores, vô, bisavô, pai, mãe. E só ficou faltando o dela e dos filhos. Então eu falei pra ela o seguinte, nessa altura, entrar com uma ação judicial vai demorar mais, né? Só para retificar a sua certidão,
que tem o candelório. Então, o cartório do seu nascimento, do seu casamento, eu vou entrar em contato com eles e nós vamos saber se tem como fazer administrativamente. Então, o que eu fiz? Liguei pro cartório do nascimento dela, olha, o nascimento, o casamento dos meus pais já está retificado, já está tudo candelouro. E aí, só quero mudar o candelouro da minha irmã, o nome dela e o nome dos nossos pais e dos avós, né? Porque acompanha até os avós. Só essa letrinha. Ok? O cartório falou assim, ok. Enviando a solicitação, enviando os documentos, tudo certinho, a gente faz. Então, eu acho que nessa situação é muito melhor fazer pela via administrativa. Vai pagar aí na faixa de R$250, mais ou menos, por retificação, certo? E o cartório, vamos supor que 20, 30 dias até você enviar documento, receber, né, o trâmite, uns 30 dias tá finalizado. Então, compensa, né? Agora, o que acontece? Se for um cartório que fala que não faz de jeito nenhum, começa a complicar. Isso aconteceu comigo lá atrás, antes de entrar com a minha ação judicial para retificar o nome da minha família toda. Eu comecei pelo meu avô, porque a do meu bisavô já estava retificada. Então eu comecei pelo meu avô. Meu avô também tinha o candelório. Eu liguei lá no cartório interior de Minas. Olha, candelório para candelório, faz? Não faz, só é via judicial. Existe uma forma de contestar isso? Existe. Suscitar dúvida é o nome que fala. Mas, como eu já sabia que tinha, né, que lidar com o cartório e eu tenho a facilidade de fazer a ação judicial por ser advogado, falei, eu não vou me estressar com o cartório. Já entrei com a ação, já fiz de todo mundo, uma galerona. E já fiz ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Se você tiver uma 5, 6, 7 certidões para retificar, você vai entrar em primeiro contato com o primeiro cartório. O cartório concordou em retificar? Beleza, manda ver. O problema é se você tiver 3, 4, 5 cartórios, chegar lá no terceiro cartório e esse terceiro cartório começar a criar caso. Entendeu? Porque você já tem feito um bom caminho, já andou lá, já fez... Olha só como é que funciona o procedimento. Eu até falo assim que... pra gente que é advogado, fazer a retificação via administrativa é bem complicado, é chato. Eu prefiro ensinar o cliente a fazer do que fazer. Eu faço quando o cliente quer mesmo, porque ele não quer ter o trabalho, não quer ter o cansaço, o desgosto que ele dá no cartório. Eu ia falar desgaste, mas é o desgosto. Serve também. Aí o que acontece? Como não precisa de advogado para essa retificação, via de regra não precisa, o cliente quer que a gente faça um preço mais barato do que a gente faz para fazer a retificação via judicial, certo? Só que olha só, a via judicial, eu vou sentar aqui no computador, vou analisar as certidões, vou fazer uma petição, e na petição, uma petição só, vou lá detalhar certidão de óbito do italiano, nascimento, casamento, óbito, nascimento, casamento, óbito, tudo detalhado, vou colocar a fundamentação, a base jurídica que enseja esse direito, e vou protocolar o processo para o juiz sentenciar. Vai ter a manifestação do Ministério Público e aí sai uma sentença. Isso é uma ação judicial. A via administrativa, olha o que eu tenho que fazer. Cartório onde está o óbito do anticausa. Cartório, eu quero retificar, vocês aceitam? Manda aí pra gente ver. Aí eu pego, monto a pastinha falando que tem que retificar no óbito e envio pro cartório. Passam uns dias, o cartório responde, vamos supor, né, numa boa perspectiva, dá para retificar sim. Aí lá vai nós pegar esse documento, reconhecer firma de todos os documentos, reconhecer firma não, autenticar todos os documentos para ficarem, aquele, né, de confere com o original, monta a petiçãozinha, coloca no correio, lá vai eu pegar o carrinho, correio, envia para o correio. Aí o cartório lá vai receber, isso o procedimento eu tô falando só do óbito. Aí o óbito lá do italiano vai receber esse documento, vai abrir isso, vai analisar e vai retificar. Finalizou? Agora eu vou para o nascimento do filho italiano. Repetir todo esse processo, ligar para o cartório do filho italiano. Vocês aceitam? Aceitam. Não sei, manda aí para a gente ver. Aí eu faço uma petição específica para o nascimento, vou lá no correio, caminho no correio, espero o retorno, fico ligando no cartório, oi, recebeu a minha retificação, meu pedido? Aí o cartório, não, então recebemos sim, só que tá corrido aqui, daqui uma semana eu respondo, aí passa uma semana, oi, recebeu, entendeu? Então o trabalho com a administrativa, ele não é menor, ele é grande. Por isso que pra mim é complicado. Aí pensa bem, eu cobrar metade do preço porque é via administrativa, não precisa de advogado, não vou trabalhar 2 vezes mais. Por isso que eu falo, quando a pessoa vem, eu quero fazer administrativa, fala, olha, vamos fazer juntos? Eu te explico, falo como é que funciona,
né? Porque eu acho até melhor, porque senão, outra coisa, não tem como falar pra você, olha, vamos fazer administrativo porque dá tudo certo, vai precisar fazer judicial. Aí eu começo a fazer administrativo, cobro um valor, chega lá na terceira, não dá mais. Aí eu chego e falo assim, olha, meu trabalho eu fiz, agora se quiser judicial é outra coisa, é outro gasto. Aí o cliente fala assim, poxa, você é advogado, nem pra me falar, né? Então, é por isso que eu explico sempre essa questão, que a via administrativa ela é muito boa para situações que os erros são pequenos, possuem poucas certidões, você tem disposição e disponibilidade de fazer por conta, entendeu? Já que a vantagem grande é justamente não pagar os honorários do advogado, ok? Se você for contratar advogado, eu particularmente falo que é melhor fazer via judicial. Aí o que acontece? Pode ser mais rápido, então, a via administrativa, né, considerando que sejam poucas certidões. E pode ser mais em conta, porque você não precisa pagar o advogado. A via judicial, ela tem o custo do advogado, que é considerado um custo alto, né? É considerado alto. E o que acontece? Se você for uma pessoa que tem como comprovar que a sua renda é uma renda baixa, vamos supor, R$1.000 a R$2.000, a sua movimentação bancária, o seu cartão de crédito, seu contra-cheque tem mais ou menos essa renda, é possível a gente pleitear, a gente solicitar o que a gente chama de gratuidade da justiça. Se você conseguir a gratuidade da justiça, você não paga nem a guia inicial do processo, porque existe uma guia que você paga pro Tribunal de Justiça para começar, para analisar o seu processo, e nem paga os mandados de averbação junto ao cartório, que essa é a parte pesadinha. Pagar a retificação junto ao cartório, tanto na via administrativa quanto na via judicial, tem esse pagamento, embora é diferente o valor, mas você, vamos dizer assim, ganha isso. Então, se você for beneficiário da gratuidade da justiça, a via judicial pode sim sair mais barata do que a via administrativa. Agora, é claro que para quem for fazer sem gratuidade da justiça, a via judicial ela acaba sendo mais cara por conta dos honorários do advogado. Deixa eu dar uma paradinha aqui pra ler o que vocês estão falando, só um pouquinho. Não me abandone, fiquem aí. Eu não tenho o sobrenome do meu bisavô italiano, nem minha mãe tem. Isso tem problema? Temos que trocar nossos sobrenomes? Não, isso não é problema. Pelo contrário, isso é até bom, porque se houver algum erro nas certidões para trás, não chegou até vocês. E aí, quando os erros estão nos nomes de pessoas falecidas, é até mais fácil do que quando está no nome de pessoas vivas, que dá mais trabalho para retificar. A judicial, qual a média de tempo para sair a sentença? Gente, vamos lá. A via judicial depende muito de como está a fila de processos de um juiz, ok? Então, olha só. Se você entra numa comarca de capital, normalmente, não vou falar que é regra geral, normalmente a demanda numa capital é muito maior do que no interior. Então, o processo na capital ele pode durar muito mais tempo do que numa cidade pequena. Então, o que acontece? Nisso eu vou aproveitar para falar aqui também. Eu fico com medo de falar muita coisa pincelada e ficar vago, mas se vocês não entenderem, é só me perguntar. O que acontece? Aonde eu posso entrar com uma ação judicial de retificação? Depende. Você pode entrar aonde você possui residência, domicílio, né? Então, assim, vamos supor, eu tenho duas casas. Eu tenho uma casa aqui em Goiânia e tenho uma casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu realmente tenho uma casa lá que lá é a minha família, né? E vamos supor que o advogado possui condições de olhar como é que está a fila de processos conclusos para a sentença do juiz, ou seja, quantos processos está na fila do juiz para o juiz julgar. É isso. E aí, você faz o advogado, faz uma estimativa, não de tempo, mas de qual local está correndo mais rápido. Se eu posso entrar tanto em Campo Grande quanto em Goiânia, vamos supor que a fila de Goiânia está com 300 processos, de Campo Grande está com 100, eu vou entrar em Campo Grande, né? É uma questão de lógica. É garantia de bom resultado, é rápido? Não é, mas é uma forma da gente tentar aí ganhar tempo. E geralmente, quando se trata de capital e de interior, a gente vê essa diferença muito grande. Então, assim, tem processos no interior que você vê a fila do juiz, tem 7 processos conclusos para sentença, e na capital tem 300. Então, assim, por mais que não é uma ciência absoluta, eu acredito ser um bom indicativo de que o processo vai correr rápido. E uma outra forma de você também escolher o local onde vai protocolar a ação, esse aqui já estou dando até uma aula de direito, o local da serventia do registro. Então, vamos supor, cada registro é em uma cidade. Então, às vezes tem 5 registros, tudo numa cidadezinha do interior de São Paulo. O requerente mora na capital. Protocolo nessa cidadezinha do interior. Tem como justificar juridicamente
e protocolar nessa cidade, entendeu? Mas isso aí é coisa que, se for fazer via judicial, o advogado que você escolher, ele precisa ter esse conhecimento, tá bom? Mas, enfim, voltando para a questão de tempo, o que eu vejo? A maioria dos meus processos, eles duram 5, 6 meses. Já tive processo que a sentença saiu em 11 dias, sério, esse caso foi assim o meu recorde. Porque a gente protocolou o processo antes, assim, no dia seguinte, antes de ser remetido formalmente, ou seja, encaminhado formalmente para que o Ministério Público manifestasse, o Ministério Público já visualizou o processo e já manifestou pela procedência. E aí, quando foi 10 dias depois, o juiz já recebeu de volta o processo e já sentenciou pela procedência do pedido. Então, em 11 dias tivemos um caso, esse foi assim, foi muito legal, muito bom mesmo. E foi, inclusive, lá no começo, eu estava começando a advogar nessa área. O que acontece? Mesmo que a sentença saia em 11 dias, como aconteceu nesse caso, não significa que a retificação acabou e agora já pode solicitar a certidão em 11 dias. E é isso que é muito importante que as pessoas entendam, porque que demora um pouquinho mais. Quando acaba o processo judicial, o que dá fim a um processo judicial? Uma coisinha chamada sentença, certo? Só que a gente olha muito para a área de retificação, que normalmente não existe inconformismo, porque se tem uma sentença procedente, não tem outra parte contrária, acabou ali. Mas no direito existe uma coisa chamada apelação. Já ouviu falar nisso? Ele apelou da decisão, ele não concordou, ele foi lá e apelou. Então o que é isso? É um recurso. Quando você não concorda com uma sentença, você pode recorrer para que outra pessoa, no caso um tribunal, julgue aquele processo, para saber se aquele juiz que julgou seu processo tem razão, ou se não, o desembargador lá não concordou. Então ele muda a decisão judicial. No nosso caso, normalmente nós não temos que recorrer à decisão. Se a decisão o Ministério Público fala que manifesta pela procedência. A gente está feliz da vida porque ganhou o processo, o que a gente queria. Então não tem que recorrer, não tem que apelar da decisão. Mas existe um prazo chamado prazo para trânsito em julgado. Você já deve ter ouvido falar talvez essa palavra, no trânsito em julgado. O que acontece? Abre um prazo para que as partes, quem tiver interesse das partes, recorrer do processo. Se ninguém entrar com recurso, que no caso seria a apelação, aí aquele processo transita em julgado, ou seja, acabou a chance de você recorrer dele, não tem mais chance. E os mandados de averbação, ou seja, o juiz, quando sentencia pela procedência, na maioria das vezes, depois dessa sentença, vai ter o trânsito julgado, ou seja, não tem mais como voltar atrás da decisão, terminou, acabou. E aí, a escrivania, o nome correto é o cartório judicial. É o local onde tem a equipe que trabalha com o juiz. Eu falo escrivania, que também é um nome que a gente usa muito na área jurídica, e para não criar confusão com o cartório extrajudicial, que é o cartório que a gente pega as certidões. Porque senão começa a falar, o cartório judicial, o cartório, a pessoa achando que é o cartório da certidão que vai fazer isso. Não é. O cartório do juiz, o cartório judicial do juiz é até feio, né? O cartório judicial, porque não é uma pessoa, é assim um juízo que representa, né? Então, o cartório, o cartório judicial, ou seja, a escrivania, os funcionários que trabalham lá com o juiz, eles vão fazer um monte de ofícios para poder dar cumprimento a essa sentença. Então vai estar lá, ao cartório de Piracicaba, para que na certidão de matrícula número tal, as seguintes averbações. Ao cartório de Penápolis. Então, se for 10 certidões a serem retificadas, vão ser 10 ofícios. Esses ofícios, que são a forma de cumprimento da decisão judicial, eles só são expedidos depois dessa certidãozinha de trânsito julgado. É tipo um carimbo. Antigamente era um carimbo. Quando o processo era físico, ele era um carimbo. Transitou em julgado na data tal. Mas, hoje em dia que é tudo online, então a gente fala de certidão de trânsito em julgado. Eles só podem fazer esses ofícios após essa certidão de trânsito em julgado. Porque pensa comigo, como que eles vão dar ordem de cumprimento de uma decisão judicial que ainda está em tempo de recorrer? Certo? A gente sabe, né, dentro da gente, que não vai ter recurso ali, ninguém vai recorrer. Mas, formalmente, nós estamos falando de um processo judicial, tem as suas formalidades, é necessário essa certidão de trânsito em julgado. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma sentença procedente,
o Ministério Público manifestou pela procedência e vê que não tem fundamento jurídico para recorrer daquilo ali, ninguém vai querer recorrer, eu peticiono o processo e, olha, abro mão do prazo recursal, ou seja, para mim pode transitar em julgado, não tem interesse nesse prazo de recurso, eu nem quero ele, eu quero que passe logo. E peço para o Ministério Público fazer o mesmo. Alguns promotores manifestam em seguida abrindo mão do prazo recursal, e aí logo imediato, não imediato, mas em seguida, vem a certidão de trânsito em julgado. Porém, alguns Ministério Público nem vê esse pedido nosso, passa o prazo e eles nem abrem, nem manifestam nada, aí trânsito em julgado automaticamente para todo mundo. E em alguns casos, aconteceu em um caso, do Ministério Público falar assim, não, a gente não pode abrir mão de prazo recursal, tem que aguardar. Então, por isso que eu falo, mesmo que a sentença ocorra rapidamente, ainda você vai ter que esperar aí um tempo entre trânsito em julgado, emissão de mandados de averbação, para então enviar esses mandados para o cartório. O cartório recebe uma ordem judicial através de um mandado. Mandado já fala, está mandando, né? Então, assim que se dá o cumprimento da retificação pela via judicial. Tô falando demais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos que eles estão falando. Falar de novo sobre suscitação de dúvida. É o seguinte. Você envia o seu processo de retificação para um cartório, o cartório nega. Você fala, eu quero suscitar dúvida. O que acontece? Esse documento vai ser analisado novamente, mas agora na esfera judicial, certo? Ali o Ministério Público vai ser chamado via administrativa mesmo, sem ser um processo judicial, e vai o Ministério Público manifestar se concorda ou não. Se ele falar, não, isso aqui pode fazer, o cartório geralmente faz. O cartório vai fazer pela via administrativa. Se ele falar, não, via judicial, e aí então não tem jeito. Aí já não tem para onde recorrer mais, você vai ter que entrar com uma ação judicial. Puxei toda a documentação, porém descobri que meu avô fez autodeclaração de nascimento quando foi casado aqui em Goiás, falando que havia nascido numa cidade de Minas Gerais, só que não tem DOC dele lá em Minas Gerais. Bom, nesse caso, entra na parte de análise que eu comentei ontem, que você precisa verificar se houve casamento dos pais dele, para ver se essa autodeclaração vai poder ser usada ou se você tem aí um impedimento, tá bom? Vamos ver aqui. Quando não tem interesse em recorrer, posso desistir do prazo? Isso que eu acabei de explicar, né? Que eu sempre peço, se a sentença é toda procedente, eu imediatamente protocolo a desistência do prazo. Inclusive, teve um processo esses dias, semana passada, que na própria sentença o juiz já falou assim, se a parte desejar renunciar a prazo recursal, desejar homologo. O juiz já antecipou que eu ia desistir desse prazo e já homologou. Então, existem sim essas circunstâncias. Mas, é que eu sempre falo, gente, vou abrir o coração aqui para vocês. Quando vocês contratam um advogado, vocês precisam confiar no advogado de vocês, que ele sabe o que está fazendo, né? Porque senão você não vai... Advogado é um profissional que tem que ser de confiança. Você não pode falar, será que ele sabe o que está fazendo? Senão fica complicado. Então, assim, eu vejo muita coisa, assim, tipo, meu advogado falou isso, falou aquilo, tá certo. A gente até pode, né, falar, não, normalmente acontece assim, normalmente acontece assado, mas é muito ruim pra gente profissional, eu acho até antiético, falar, esse aí dele que ele fez, eu não faria isso não, tá errado, porque é complicado, porque eu não conheço o seu processo, não foi eu que peticionei no seu processo, não sei na prática o que tá acontecendo. Porque às vezes o cliente vem falar da forma que ele compreendeu e não é como estão os fatos, eu vou e falo mal do colega, então não dá, né? Fica muito feio pra gente. Então, normalmente eu falo, se você vai contratar um advogado, você precisa confiar que ele vai saber todos esses caminhos jurídicos, né, para retificação, ok? Vamos ver o que mais. Sobre a questão da via administrativa, eu enumerei aqui a desvantagem. A desvantagem é que na metade do processo de retificação, você está lá na quarta certidão, pode ser negado pelo cartório, você pode naquele momento precisar de fazer uma ação judicial. Então você vai ter que começar do zero, a questão do tempo, né? Vamos supor, você gastou 4 meses retificando 4 certidões. Chegou na quinta, tem que entrar com ação judicial. Você já poderia ter 4 meses corridos de ação judicial e de repente você vai ter que começar uma ação judicial do zero, né? Então essa é uma desvantagem. E a outra desvantagem é a questão de lidar com os cartórios. Gente, eu não gosto de falar mal de cartório, assim, tipo, não é essa a ideia. Tem cartórios que são muito bacanas mesmo. Tem uns assim que, poxa, que cartório legal. Mas vocês que já estão trilhando esse caminho sabem que tem cartório que é muito difícil de lidar assim. Não vou discutir se eles têm razão ou não têm razão, porque eles têm que verificar também a questão
do que é certo, eles não podem também subentender que você está pedindo uma coisa verdadeira, né? E a gente sabe que existe sim pessoas de má fé, existem tentativas de falsificação. Então eles fazem o que é necessário para resguardar o que é da parte deles. Mas a gente sabe que pra gente que está tentando fazer as coisas tudo certinho, é sim burocrático. Vamos lá, via judicial, eu falei já da gratuidade da justiça. Eu já falei que todas as certidões serão retificadas de uma só vez, não precisa aguardar então aquela ordem da mais antiga para a mais nova. A questão do tempo, ele pode ser um tempo maior do que a retificação via administrativa por conta dessa fila processual, mas também pode ser mais rápido. Como foi para vocês, tive um caso que 11 dias teve sentença, e aí vamos supor que uns 30 dias depois foram emitidos ofícios, então assim, em 50 dias nós conseguimos retificar muito mais, 10 certidões, muito mais rápido do que da via administrativa. Mas não é a regra e eu não vou vender ilusão para vocês, né? Pode acontecer, teve um caso recente. Nossa, eu fiquei até chateada, porque eu fechei o contrato com o cliente em dezembro, tipo comecinho de dezembro. Protocolei o processo comecinho de dezembro. E o cliente estava na ansiedade, assim, sabe? Aquela pessoa mais ansiosa de todas que eu já encontrei, era ele. Porque ele queria ir para a Itália logo, porque ia ter o tal do Brexit, e ele queria dar entrada na Itália não, na Inglaterra. Então, ele estava super ansioso. Eu falei, olha, eu vou entrar no interior, uma comarca tranquila, só que dezembro, gente, tem um período de recesso forense. Então, é 30 dias que o trem fica enrolado, todo mundo sai de férias. Mas vamos entrar. Aí o que aconteceu? Eu entrei com o processo. Aí veio os 30 dias de recesso forense. Então o processo ficou parado até final de janeiro. Aí, quando foi em março, teve uma tal de segunda onda de pandemia que, na minha opinião, os processos deram uma morosidade maior a partir dessa data. Foi uma data marcante pra mim. Esse março para abril as coisas estavam vindo num ritmo, um andamento num ritmo. Quando chegou março para abril a coisa deu uma emperrada. A sentença dele foi sair semana passada. Ele entrou em dezembro. A ação saiu semana passada, então no total foi 8 meses. Embora teve pelo menos 30 dias aí de recesso forense, né? Então seria 6 meses certinho. Super, fiquei chateada, liguei. Gente, o tanto que eu liguei pra esse povo, o que acontece? A sequência é o seguinte, após a petição que a gente protocola, o processo vai para manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, querendo ou não, eles têm uma demanda na área criminal muito intensa. A atuação do Ministério Público na área criminal, ela é mais forte, ela é uma parte importante, né? Ela que oferece a denúncia contra um acusado. Já na área civil, nessa área nossa, a atuação do Ministério Público é uma atuação mais branda. Então, assim, se eles tiverem que priorizar um processo criminal que é cheio de prazos urgentes, eles vão priorizar o processo criminal. E aí, o que acontece? Esse foi o problema do nosso processo. Ele ficou para a manifestação do Ministério Público por um longo tempo. E eu liguei para o Ministério Público, ligava. Ah, tá em home office, o promotor não tá aqui, não sei. Então, assim, foi 7 meses para a gente ter uma sentença. Foi o caso até hoje que eu tive mais demorado entre protocolo e sentença, que foi 7 meses. Deixa eu ver aqui as perguntas. Mexer com cartório é horrível. Pelo menos todos, basicamente, que eu lidei. Sim, eu já tive alguns cartórios muito bacanas, muito legais mesmo, e já tive outros que, sinceramente, eu não entrei com uma ação contra eles porque ação de casa não faz milagre, né? Quando tem que entrar com uma ação por eu ser da parte, né? Às vezes fico, mas vai entrar com ação, processo judicial, vai demorar, vou ter que brigar contra alguém, e eu acabo respirando e passando a raiva sozinha. Mas eu já tive situações de ficar muita raiva mesmo do cartório, raiva mesmo. Mas tudo passa, né, gente? O importante é superar o problema e resolver. O valor de mais ou menos 250 é por item a ser retificado ou por certidão? Bom, vamos lá. Essa questão do custo da retificação é diferente quando você vai entrar com um processo junto ao cartório para retificação via administrativa, e o cartório vai te dar um preço para analisar esse processo e para fazer essa retificação. Quando é o mandado judicial, o cartório não vai analisar nada, o cartório só vai copiar a sentença na certidão, no registro. Então, o valor é diferente, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes a via judicial até nem sai tão mais cara assim. Eu sei que tem processos em São Paulo de via administrativa, ou acho que é em Minas que me falaram, que via administrativa está na faixa de R$300
por certidão para ser retificado pela via administrativa. Mas para você averbar um mandado é R$100. Entende a diferença? Uma coisa é o cartório pegar aquele documento, analisar se vai ou não vai proceder o seu pedido, ou quando ele só pega um mandado do juiz para dar cumprimento. Então os valores são diferentes. Mas os valores para averbar o mandado é por certidão, tá bom? O cartório não faz nada de graça, gente. A certidão, validade do DOC inteiro teor. Muito boa pergunta. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Na parte de retificação, como que funciona a validade das certidões? Porque é o seguinte, embora a gente vai falar lá na sexta-feira como funcionam as vias de reconhecimento da cidadania italiana, nessa fase de retificação nós utilizamos certidões em inteiro teor para fazer análise, certo? Fazer análise para juntar no processo. Na retificação judicial não existe uma exigência tão rigorosa nessa validade das certidões. Eu já usei certidão em 2017 em processo protocolado esse ano, sem problema. Desde que essa certidão esteja no formato atual, que tem lá o número de matrícula. Também não adianta pegar uma certidão de 95, daquele estado, não dá nem para ler direito mais. Mas uma certidão de 2017, 2018 para cá, em inteiro teor, para a ação de retificação ela serve. Por isso que eu sempre falo, se você está começando, se você quer fazer aos poucos, não tem como gastar muito ao mesmo tempo, vai pedindo essas certidões, depois faz a análise, faz a retificação. Após cumprir a retificação, você pausa, porque nesse momento você vai ter que requerer novamente todas as certidões em inteiro teor, E se você não tiver condições de continuar e finalizar ali a entrada do seu processo dentro do prazo de 1 ano para a via judicial ou 6 meses para a via administrativa, aí elas vão vencer. Mas isso é só após a retificação. Então, por enquanto, você pode fazer aos poucos. E solicitando uma por mês, não tem problema. É assim mesmo, gente. Não é assim, todo mundo que pega lá R$1.000 e vamos lá solicitar a certidão, não. A gente sabe que é complicado mesmo. Então, para a retificação, a certidão precisa ser em inteiro teor e não precisa ser tão recente. Isso para a via judicial. Via administrativa, gente, quando se trata de cartório, vocês têm que falar com o cartório responsável, porque cada um vai ter uma exigência diferente. Uma exigência que é muito comum pela via administrativa, que seja registrado a certidão do italiano, você vai no cartório de registro de títulos e documentos e faz o registro mesmo desse documento. Na via administrativa, a maioria dos cartórios pedem. Na via judicial, pode ser pedido? Pode. Já aconteceu em algum caso meu? Não aconteceu, tá bom? Como que funciona a questão de vencer? Então é o seguinte, para retificação, para as ações judiciais de retificação, essa questão da validade da certidão não tem importância desde que ela esteja no formato inteiro teor e seja razoavelmente recente, 2017, 18, 19, para frente. Para o reconhecimento da cidadania, você vai utilizar outra certidão. Não vai ser a mesma da ação de retificação. Porque se fosse a mesma, não iria retificar, gente? Então, é outra certidão. Vai ter lá a averbação da retificação no cantinho, no fundo, lá à margem da certidão. Então, quando acabar a ação de retificação, você vai precisar solicitar novamente uma certidão agora retificada. E aí começa a correr um prazo para apresentar a certidão para o reconhecimento. Ok? Então, após a retificação, quando você for solicitar novamente essas certidões, você precisa verificar, você precisa se planejar financeiramente antes de sair solicitando essas certidões, porque senão elas podem vencer. Então, como é que funciona? Normalmente, pela via judicial, agora nós estamos falando do reconhecimento, tá? Eu sempre fico preocupada de causar confusão quando fala nesses dois termos. Aí, quando você vai entrar com o reconhecimento da cidadania, ou seja, a pasta está pronta, bonitinha, nós falamos normalmente no prazo de 1 ano de validade das certidões. Se você vai para a Itália, nós falamos normalmente de 6 meses, para você não correr risco, ok? Ontem vi no Patronato de São Paulo que tem que preencher uma solicitação com alguns dados e enviar para o consulado, somente apresentar a documentação quando chamarem. Depois estava em vermelho falando que eu não consegui ler o resto. Deve ter cortado. Bom, gente... não estou atualizada como que está a fila dos consulados, porque cada consulado tem uma fila. Então eu não estou sabendo como que está o andamento. Eu sei que tem consulados chamando de 2012,
tem consulado chamando de 2015. Então, por isso que existe, né, gente, a ação contra as filas do consulado, que eu vou conversar com vocês sobre ela na sexta-feira, justamente porque os consulados não conseguem dar conta da demanda de pedidos de reconhecimento de cidadania. Então, ensejou aí essa questão da ação judicial. E como todos os casos, a maioria que chegam até mim é visando a questão da ação, então eu não acompanho o andamento dos consulados, tá ok? O que eu tenho muito de cliente via consulado é cliente que não mora no Brasil, que tem residência fixa e legal em outro país, e aí faz pelo consulado daquele país, e aquele país não tem fila, isso eu já vi. A certidão fica retificada para sempre? Sim, gente. Você retificou uma certidão, essa certidão, toda vez que alguém solicitar, vai constar lá aquela retificação. Então, assim, se você nem conhece um parente que tem o mesmo tanto de causa que você, daqui 5 anos, aquela pessoa resolver fazer pesquisa, encontrar aquela certidão do italiano que você retificou, ela vai vir com a sua retificação. Você vai contribuir, sim, forçadamente, querendo ou não, para a cidadania dessa outra pessoa que for da mesma linhagem. Essa retificação, ela só vai sair dali se for retificada novamente. E normalmente uma retificação judicial, para ser modificada somente outra ação judicial. O cartório não vai, muito pouco provável que o cartório faça isso. Um detalhe, tipos de erros que normalmente o cartório não aceita. Mudanças muito significativas em nomes, e tem, nossa, é o que mais tem. Mudanças de idade, o cartório às vezes não gosta de retificar a idade, tá bom? Inserir informações, o cartório também não gosta de inserir, apenas retificar, ou seja, né, onde está escrito, sei lá, vamos ver o nome aqui, Candelório, vou falar, eu sempre uso o meu, né? Onde está escrito Candelório, Candeloro, isso ele até faz. Agora, retificações muito significativas, se for um caso assim, você já pode começar a pensar na via judicial. A certidão de óbito do meu dente de causa teve uma averbação judicial, mas foi cheia de erro. Tive que entrar de novo com o outro pedido. Exatamente. Eu vejo muito isso. E olha, eu não sei nem se vocês estão enjoados de mim falando aqui, mas eu vou continuar. Inclusive, eu vi um processo ontem, todo um processo assim que, olha, dá uma raiva, gente, dá uma raiva. Sabe o que fizeram? A pessoa, esse italiano que é o italiano de casa do meu cliente, nem estava na linhagem da pessoa que entrou com a ação. Era tipo do lado da mulher, da esposa. Só que inventou de retificar e retificou baseado na certidão da filha do cara. Não foi nem do nascimento do cara. Eu não sei como que isso passou no processo, mas também é um processo lotado de informação, um processo até horrível de ler. Eu acho que ele deve ser a tática do advogado, mas é um processo bem horroroso para o juiz julgar logo e ficar livre, porque foi uma coisa horrorosa. E retificou cheio de erro. Nada a ver, gente. Onde se viu usar uma certidão da filha do Brasil para retificar a certidão do italiano, a certidão de óbito italiano, né? Eu não tô falando da certidão italiana. E aí tá tudo errado, o local, nome, sobrenome, tudo errado. O que acontece? Essas situações têm que ser judicial para retificar a retificação e, lógico, é um processo que pode ter mais problema. Por isso que eu sempre falo, gente, se não tem a certidão bonitinha, certinha, vamos deixar, não vamos mexer não, vamos mexer no que interessa, no que a gente tem como provar, porque eu fico morrendo de medo de fazer um serviço desse, se alguém pegar futuramente e falar assim, nossa, que deu na cabeça de advogado fazer isso. Eu tenho medo, sinceramente, porque o trabalho fica, né? Então a gente fica preocupado. Não gosto de retificar mesmo com pedido judicial, você está falando aqui do cartório? Não, o cartório, quando tem mandado judicial, eles cumprem, eles não têm que discutir mandado judicial. A gente está falando que eles não gostam de retificar pela via administrativa, tá? Sem ordem judicial. Eu ouvi falar num grupo de cidadania que eu faço parte, no Facebook, de algum cartório que estava criando caso para dar cumprimento no mandado, que não queria cumprir. Não sei, eu não conheço a pessoa, né? Não sei realmente o que estava acontecendo, mas isso é uma coisa que eu nunca vi. O que acontece, inclusive o Patrick está aqui, ele sabe o que acontece, porque já aconteceu, eu já conversei com ele sobre isso, do cartório exigir que o mandado seja enviado para eles pelo CRC Jude ou pelo CRC aqui do cartório, né? Então, assim, normalmente a gente pega um mandado de retificação que tem uma assinatura digital, encaminha por e-mail e funciona, dá tudo certo. Mas está acontecendo cada vez mais em São Paulo, dos cartórios falar, não, essa certidão tem que ser enviada pelo CRC Jude. O que é isso? Aí o que acontece nessa situação? Quando tem um cartório na sua cidade, você vai lá, leva o mandado no cartório da sua cidade,
e o cartório da sua cidade vai encaminhar pelo sistema para o cartório da outra cidade. O problema é que isso tem um custo a mais, né, gente? Porque eu falo para vocês que cartório não trabalha de graça. Então, aí isso fica mais caro. A outra possibilidade é de requerer no processo mesmo que foi feita a ação judicial, que o juiz faça esse encaminhamento, não sei nem se existe essa palavra, acho que existe, né? Envie, então, esses mandados para os cartórios pelo próprio sistema lá do juiz. A gente nem mexe nisso, o juiz que envia. Mas, dependendo da pressa do cliente, é melhor mandar logo pelo CRC, quando o cartório cria esse caso, porque o juiz manifestar no processo de novo, pode ser que leve mais 2, 3 meses para ele fazer isso, ou pode ser que não. Então, depende muito da escolha, aí é o cliente que faz essa escolha. Quando passar o trânsito em julgado, quais são os próximos passos? Então, assim, ó, teve lá uma certidãozinha dizendo que o processo transitou em julgado, certo? O seu advogado vai falar assim, ó, transitou em julgado. Agora, o que nós vamos ver? Primeiro, se a sentença já é por si só um mandado averbatório, pois é, existe isso. Então, às vezes, o juiz sentencia e fala assim, esta sentença serve como mandado. Nessa circunstância, você pega essa sentença juntamente com essa certidão de trânsito julgado e já encaminha para o cartório perguntando para eles se precisa de mais alguma coisa para cumprir com a retificação. Mas a maioria dos processos, após a certidão de trânsito julgado, você vai aguardar a escrivania, ou que a gente fala de cartório judicial, expedir ofícios para cada um dos cartórios separadamente, e as certidões serão cumpridas em cada um dos respectivos cartórios. Então, a próxima fase, após o trânsito em julgado, é a expedição desses mandados. Aguardar a expedição desses mandados. Os mandados foram expedidos, encaminha para os cartórios, aguarda o retorno do custo, se for pago, né, ou se tiver gratuidade, a justiça não tem custo. E aí, passando aí, normalmente 5 ou 10 dias depois que você encaminha esse mandado e faz o pagamento, se for pago, está cumprido e finalizada a sua retificação. É a parte que a gente já está pronto para comemorar, que foi missão dada e missão cumprida. Eu acho que eu falei bastante, gente. Hoje foi o dia que eu mais falei aqui, hein? Falei bastante. Deu para esclarecer bastante? Tirei bastante dúvidas sobre esse assunto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Acho que foi isso. Falei, né, gente? Gostaram do nosso assunto? É legal, né? Eu, particularmente, é a parte que eu domino. Então, pra mim, eu falo assim, se deixar o dia inteiro. É a parte que eu domino e gosto. Tem gosto pra tudo, né? Eu gosto dessa parte. Tudo certo? Podemos, então, encerrar e amanhã vai ser um tema mais tranquilo, um tema mais leve. E aí, sexta, a gente encerra um tema mais pesadinho, né? Amanhã já é mais tranquilinho. Gente, muito obrigada por ficarem comigo até agora. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar e a gente vai conversando. Espero ter ajudado vocês a concluir aí ou dar andamento nessa fase. O valor para averbar mandado também é pago para quem tem justiça gratuita? Não. Para quem tem justiça gratuita, esse mandado não é pago. Por isso que eu falo que tem circunstâncias em que compensa a ação judicial, porque você economiza bastante nesses mandados. Vamos considerar que você tenha 10 mandados, é R$1.000 a menos se você tiver a gratuidade da justiça. Eu falei isso ao longo da live, expliquei melhor. Vou tentar editar, né? Eu tento, né? Vou tentar dar uma editada nisso aqui e colocar lá na rede social vizinha, como falam, que não pode falar o nome. Vou deixar lá, qualquer dúvida vocês podem também recorrer a assistir novamente. Muito obrigada, gente. Boa tarde, até amanhã, hein? Até amanhã.